Então, boa noite a todos. E agora nós damos início à nossa aula, tá certo? Então, quando terminar a aula, vocês me avisem como ficou esse novo layout, se eu preciso fazer algum ajuste, alguma modificação, que na próxima aula eu já deixo tudo nos conformes, tudo bem? Então, vamos lá. Essa é a nossa terceira semana falando sobre combinação, análise combinatória. Na primeira semana, nós vimos o princípio fundamental da contagem e a ideia de permutação e anagrama, né? Na segunda, acho que anagrama nem foi na segunda semana. Na segunda semana eu falei de anagrama e falei sobre anagrama com repetição, né? Quando eu tenho objetos repetidos, tá? E falei de arranjo na última aula e deixei bem claro, dá para fazer qualquer questão de arranjo sem usar a fórmula de arranjo. É só pensar no princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem. Hoje é a nossa última aula, tá? Basicamente, qualquer questão de análise combinatória eu consigo dividir em duas, tá? Ou ela vai ser uma questão que vai usar o princípio fundamental da contagem, ou vai ser uma questão que vai usar o que a gente vai aprender hoje, tá? Então, as últimas aulas resolvem quase tudo. E aquilo que elas não resolvem, eu uso a aula de hoje, tudo bem? Então, eu vou aqui para o meu slide e vamos lá. Temas abordados. É basicamente que é combinação, tá? Só que o importante não é o tema abordado, e sim entender como que ele funciona. Quando que uma questão usa combinação e quando uma questão não usa combinação, tá? E o meu objetivo é tentar mostrar isso para vocês. E no finalzinho, uma série de questões sargento, tanto de ESA principalmente, mas vai ter algumas de EA para poder complementar, tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisinha, uma questão para revisar o que a gente viu na aula passada. Deixa eu ver aqui a câmera, tá? Uma única questãozinha aqui. Então, olha pra cá. Essa daqui mesmo. 5 amigos que moram na mesma república resolveram apostar uma corrida para decidir quem lavaria a louça durante a semana. Algo bem maduro para a galera que está na república, tá? Então, os 5 iam correr. O primeiro colocado não ia lavar a louça durante a semana toda, tá? O segundo colocado só ia lavar em apenas um almoço. O terceiro colocado, ele ia lavar um almoço e uma janta. Os dois últimos, eles iam se revezar para lavar o restante, tá? Então, é como se a corrida desse prêmio para o primeiro colocado, para o segundo colocado e para o terceiro, né? O quarto e o quinto, eles não têm nenhuma bonificação, né? Então, ficar em quarto ou ficar em quinto aqui não faz a menor diferença. Aí vem a pergunta, de quantas formas podemos ter os 3 primeiros colocados na corrida? A gente já fez um monte dessas, um monte. E basicamente, a gente podia resolver assim, né? Olha pra cá. Eu tenho aqui um pódio, né? Aqui é o primeiro colocado, aqui é o segundo colocado e aqui o terceiro colocado, tá? Só um instantinho aqui, aceitar mais uma pessoa que entrou. E agora voltar para o slide que eu não sei onde é que tá. Tá aqui. Então tá aqui o meu pódio. Primeiro colocado, segundo colocado, terceiro colocado. O que eu posso fazer para resolver esse problema aqui, essa questão? Eu posso fazer o seguinte, ó. Para a primeira colocação, ou seja, para o primeiro lugar, tem 5 amigos disputando. Então, para o primeiro lugar, eu tenho 5 opções ou 5 possibilidades. Alguém ganhou a corrida. Alguém ganhou. Aí, para a segunda colocação, eu vou ter 4 possibilidades. Alguém ficou em segundo. Para a terceira colocação, eu vou ter só 3 possibilidades, tá? Que seriam os 3 últimos da corrida. Alguém foi em terceiro e sobram 2. Então, o total aqui, usando o princípio fundamental da contagem, é só fazer 5 vezes 4 vezes 3, tá? 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60. Aí alguém que lembra da última aula pode pensar, professor, essa questão ela é de arranjo? Sim, é uma questão de arranjo. Porque eu falei que arranjo seria uma permutação que eu não uso todos os elementos, eu só uso alguns. E nesse caso, eu tenho 5 elementos e eu só vou usar 3. Então, eu poderia fazer por arranjo. Aí seria um arranjo de 5 elementos e eu só vou usar 3. Aí ficaria 5 fatorial
E aqui embaixo, 5 menos 3 fatorial. Opa, aqui. Então seria 5 fatorial sobre 2 fatorial. Aí você resolveria isso daqui, tá? Ficaria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial e para aqui, porque aqui embaixo teria um 2 fatorial. Aí você pode simplesmente, ó, cortar 2 fatorial com 2 fatorial. Aqui, ó. O que sobra? 5 vezes 4 vezes 3. A mesma coisa, só que levando um pouco mais de tempo, tá? Vai dar o mesmo 60. Por isso que eu falo, qualquer questão de arranjo, eu consigo resolver sem mexer em arranjo, só usando o princípio fundamental da contagem. E foi feito. Isso aqui foi a última aula, tá? E agora, o que seria a aula de hoje? Agora olha esse exemplo. 5 amigos que moram na mesma república decidem uma faxina geral. E para essa tarefa, apenas 3 membros são suficientes, tá? Não precisa os 5 lavar. Aonde a cada faxina eles alternam os 3 encarregados pelo serviço. Já que esse serviço só precisa de 3, então não precisa, toda vez que for limpar, os 5 trabalharem. Trabalha 3 e reveza esses 3. Porque assim, vocês vão ter várias folgas durante as faxinas, né? Se todo mundo trabalhar, talvez termine até mais rápido, mas todo mundo trabalharia sempre. E dessa maneira, a galera ganha alguma folga. Aí vem a pergunta, de quantas formas podemos ter os responsáveis pela limpeza? Perceba que essa questão não é igual ao anterior. Ela não é igual porque nessa questão aqui, não existe o primeiro da faxina, o segundo da faxina e o terceiro da faxina. Os 3 vão fazer a faxina juntos. Não tem um pódio, sabe? Um pódio com o primeiro, um pódio com o segundo e um pódio com o terceiro, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Digamos que... Eu vou ensinar como é que se calcula depois, mas eu vou fazer no braço daqui. Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. Certo? Está aceito. E eu perdi o slide. Está aqui. Pronto. Não tem um pódio. Então, eu vou ensinar como é que se calcula. Mas primeiro, imagina um aluno que encontrou isso numa prova, ele não sabe como é que se faz, ele perdeu a aula de combinatória, ele perdeu, ele ficou sem internet no dia, ele faltou a aula, dor de barriga, ele perdeu a aula, perdeu. Mas ele sabe que a análise combinatória é uma matéria feita para ensinar a contar. E na teoria, contar a gente sabe. A gente só aprende ferramentas para contar mais rápido ou contar de forma mais eficiente. Mas contar a gente sabe. Então imagina só, são 5 amigos. Digamos que os 5 amigos são Antônio, Bruno, Carlos, Daniel e eu ia falar Henrique. Eduardo, pronto, tá aqui. 5 amigos. Quantos grupos eu consigo formar aqui? Tem o grupo que vai ter o A, o B e o C, ou seja, o Antônio, o Bruno e o Carlos. Vai ter um grupo com o Antônio, o Bruno e o Daniel. Um grupo com o Antônio, o Bruno e o Eduardo. Aí vai ter um grupo com o Antônio, o Carlos e o Daniel. O Antônio, o Carlos e o Eduardo. E o Antônio, Daniel e Eduardo. Cara, eu já fiz todos os grupos que tem o Antônio. Todos. Eu fiz o Antônio com BC, com BD, com BE, com CD, com CE e com DE. Fiz todos. Eu vou encontrar a resposta na mão, tá? Então eu já fiz todos com o Antônio. Então eu vou parar de usar o Antônio, tá? Não vou usar mais o Antônio. Então, olha, pode ser Bruno, Carlos e Daniel, Bruno, Carlos e Eduardo, Bruno, Daniel e Eduardo. Pronto. Já acabaram também os grupos que tem o Bruno. Tá? Repara aqui uma coisa. Tem 6 grupinhos com o Antônio. 6. Também tem 6 grupinhos com o Bruno. Porque o Bruno está no primeiro grupo, o Bruno está no segundo grupo, o Bruno está no terceiro grupo e está nos 3 que estão aqui. Ó. Tá vendo? Então, ó, só poder indicar aqui com mais clareza. Cara, eu amei isso aqui. Então, eu tenho 6 grupos com o Antônio. Olha, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tem 6 grupos com o Antônio. Eu também tenho 6 grupos com o Bruno. Esse aqui é com o Bruno,
esse aqui é com o Bruno, esse é com o Bruno, e esses 3 aqui, olha, são com o Bruno, tá? Então eu vou parar de usar o Antônio e vou parar de usar o Bruno também. Então agora eu vou formar um grupo onde eu vou iniciar pelo Carlos. Lembrando, tá? Eu tô só usando Antônio em primeiro, Bruno em primeiro, para me ajudar a contar e não me perder. Não quer dizer que o Antônio é o primeiro cara da faxina, não, tá? É um grupo que ele pertence, só isso. Aí eu estou usando ele em primeiro para me ajudar a contar. Então agora eu vou começar pelo C, que é o Carlos. Então, olha, tem o Carlos, o Daniel e o Eduardo. Tá vendo? Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 grupos aqui no total. Então, olha, eu tenho um total de 10. Tá? Então, de quantas formas podemos ter os 3 responsáveis para a limpeza? Resposta: 10. E eu encontrei aqui no braço, tá? Qualquer grupo que vocês pensarem, tá aqui dentro. Aí, professor, eu pensei em um. Daniel, Eduardo e Antônio. Beleza, tá aqui também. Quer ver? Olha aqui. É o mesmo grupo, é o mesmo. Não, eu coloquei o Carlos na frente. Eu sei, mas os 3 vão fazer uma faxina. Então os 3 vão estar limpando a casa, sabe? Se o Antônio foi o primeiro a ser escolhido ou foi o último, não faz diferença, ele vai limpar igual a casa, tá? E eu vou até usar esse exemplo para poder explicar uma coisinha para vocês, que geralmente quem tem essa matéria na escola se enrola por conta disso. É muito comum aluno ficar lendo uma pergunta e se perguntando: a ordem importa ou não importa? Porque se a ordem importa, eu uso isso. Se a ordem não importa, eu uso isso. Se alguém fazia isso na escola ou ensinava dessa forma, eu peço de coração, esquece isso. Isso gera muito mais dúvida e gera muito mais equívoco e erro do que de fato ajuda a resolver, tá? Eu vou dar aqui uma dica, eu vou tentar explicar como que eu uso a ferramenta de combinação e quando eu tenho que usar outra coisa. Eu vou tentar explicar aqui. Mas o primeiro passo é: para de tentar chutar o que a questão usa. A gente tem que entender o que eu tenho que fazer. E o primeiro passo para entender é qual é a diferença desse daqui, que deu 60, tá? Porque se você for ver, ó, aqui deu 60. Ó. Se você for ver, o enunciado começa igual. São 5 amigos. E eu quero saber 3 deles. Só que aqui, os 3 ficam num pódio. Aí tem o primeiro, o segundo e o terceiro. Por isso que o aluno pensa, tem ordem, né? Primeiro colocado, segundo colocado. Aí o aluno associa isso. Aí deu 60. E aqui deu apenas 10. Aí você vai e pensa, caraca, de 60 caiu para 10? Sim, é 6 vezes menor. De 60 para 10 é 6 vezes menor. É como se pegasse 60 dividido para 6 e deu 10. Fica 6 vezes menor. E por que fica 6 vezes menor? Eu vou explicar por quê. No primeiro exemplo, existia um pódio, não é? Então, no pódio, imagina que os 3 primeiros aqui, olha, o Antônio, o Bruno e o Carlos, vencessem a corrida. Mas cada um numa posição. Então, no exemplo 1, o pódio podia ser assim, olha. Antônio na frente, depois o Bruno e depois o Carlos. Antônio na frente, e depois o Carlos e depois o Bruno. Antônio não. Bruno na frente, e depois o Antônio e depois o Carlos. Ou Bruno na frente, Carlos e Antônio. Carlos na frente, Antônio e Bruno. E Carlos na frente, Bruno e Antônio. Eu tenho 6 possibilidades só usando Antônio, Bruno e Carlos. Agora, no exemplo 2, tudo isso aqui é a mesma coisa. No exemplo 2, que é uma faxina, tudo que está aqui é a mesma coisa. Não interessa se é Antônio, Bruno e Carlos ou Antônio, Carlos e Bruno. São os mesmos 3 amigos que vão fazer a faxina. Entende? Se você está no trio
que vai fazer a faxina, então é o mesmo trio. Não interessa quem foi o primeiro a ser escolhido, quem foi o segundo, quem foi o terceiro. Tá? Então, como é que eu vou identificar uma questão que vai usar combinação e uma que não vai usar combinação? Tá? Então, olha para cá. Combinação é uma ferramenta que eu uso para formar grupos. Essa palavra aqui é muito importante. É para formar grupos. Tá? No exemplo 1, que é uma corrida, não tem grupo. Cada um é por si. Eu tenho o primeiro colocado, eu tenho o segundo colocado, eu tenho o terceiro colocado. Numa corrida você não tem uma equipe. Numa corrida é você que quer vencer. É cada um por si. Agora, na faxina, existe grupos, existe uma equipe. Os 3 escolhidos para a faxina vão trabalhar juntos. Entende? Então, o exemplo 1 era cada um por si, e o exemplo 2 era um grupo. Combinação serve para formar grupos. E como que eu faço? Tá aqui, olha, fórmula. NKK é como se fosse o seguinte, olha, o N é o total de elementos, o total de pessoas, o total de objetos, tá? E o K, ele vai ser o tamanho do grupo. É isso, certo? Então, o N vai ser o total de objetos e o K vai ser o tamanho do grupo. Aí aqui do lado tem um exemplo, uma combinação de 8, 5 a 5. Ou seja, eu tenho 8 pessoas ou 8 objetos e eu quero escolher 5 para formar um grupo. Tá aqui, ó, só preencher. O N, que é o maior deles, fica em cima. Então, o 8, que é o maior, fica em cima. E na parte de baixo vai entrar quem? Vai entrar o 5 e vai entrar o que falta para o 5 chegar até 8. Para o 5 chegar até 8, falta 3. Então, em cima aparece o 8 e embaixo aparece o 5 e o 3. Entende? É isso daqui. Beleza. Agora que eu já aprendi isso daqui, como é que eu faria aquela questão que está lá atrás? Como é que eu faria aquela questão agora que eu sei fazer a formulazinha de combinação? É assim que eu faço. Ó. Cadê? Naquela questãozinha, eu tinha uma corrida. Não. Eu tinha uma faxina. Desculpem. Eu tinha uma faxina. Onde eu tenho 5 amigos no total. E eu quero formar grupos com 3 amigos. Então, certo? Eu tenho 5 amigos no total e eu quero formar um grupo com 3. Então, é uma combinação de 5, 3 a 3. Então, vai ser 5 fatorial. Aí, aqui embaixo, eu coloco 3 fatorial. E agora, eu coloco o que falta por 5, por 3 chegar até o 5. Para o 3 chegar até o 5, falta 2. Então, aqui fica um 2 fatorial. O importante é, os números de baixo somados tem que dar um valor igual ao do de cima. Tá? Então, aqui ficaria 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E aqui embaixo, 3 fatorial. Tá aqui. De cara, eu já posso cortar aqui. Então, ó, corta 3 fatorial com 3 fatorial. O que vai sobrar? Vai sobrar o 20 aqui em cima, porque é 5 vezes 4. E vai sobrar um 2 aqui embaixo, porque é 2 vezes 1. Isso aqui dá 10. E vê se não é exatamente o que a gente encontrou aqui. Entendeu? Só que sem fazer no braço. Então, nesse caso aqui, que eu queria formar grupos, aqui eu quero, olha, eu quero formar grupos. Como eu quero formar grupos, eu uso combinação. Tá? E tá feito. E tá resolvido. Deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa que pediu para... Ué, já foi aceito? Ok. fui lento aqui agora. Certo? Então tá aqui, olha. Já encontrei e deu 10.
certo? Agora que vem a parte chave da aula. Como que eu descubro quando que eu vou usar um e quando que eu vou usar outro? Quando que eu descubro que o meu problema vai ser igual ao exemplo 1 e quando que eu descubro que o meu problema vai ser igual ao exemplo 2? Então, olha para cá. Onde nós usamos o princípio fundamental da contagem e quando que usamos a combinação. A palavra-chave está aqui embaixo, olha. A minha pergunta, o meu problema, aquilo que eu quero contar, possui uma hierarquia ou não possui uma hierarquia? Se ele possuir uma hierarquia, eu uso simplesmente o princípio fundamental da contagem. E se ele não possui hierarquia, eu uso combinação. Vamos lembrar agora do meu exemplo 1. O exemplo 1 era uma corrida. Existia o primeiro colocado, existia o segundo, existia o terceiro. Então, existia uma hierarquia. Entendeu? Hierarquia, principalmente nós que fazemos parte de um curso militar, a gente entende o conceito de hierarquia, né? A gente entende que em hierarquia existem níveis, onde um está acima do outro, tá? Pode ser no exército, onde os níveis são patentes, então tem uma hierarquia dentro do exército. Pode ser no trabalho, onde eu tenho um chefe, tem o gerente, o presidente, o dono da empresa. Existe uma hierarquia onde um responde ao outro, tá? E nesse caso, a hierarquia se dá pela posição na corrida. É como se o primeiro colocado ele fosse o diferente, ele ganhou a medalha de ouro, então existe uma hierarquia. As pessoas olham para as posições de forma diferente. O primeiro colocado é visto como melhor do que o segundo colocado. E o segundo é visto como melhor do que o terceiro colocado. Agora, na questão da faxina, não tinha uma hierarquia. Os 3 escolhidos iriam limpar a casa do mesmo jeito. Os 3 faziam parte do mesmo grupo. Os 3 faziam parte de uma equipe. Então, quando uma questão fala que as perguntas, os elementos fazem parte de uma equipe, é porque não tem hierarquia e eu uso combinação. Se a questão fala que eles não fazem parte de uma equipe e é cada um por si, então existe uma hierarquia e eu uso o princípio da contagem. Só falando pode não parecer tão claro, então a gente precisa exercitar. E para isso eu separei aqui um exemplo para vocês, tá? O que seria hierarquia, tá? Eu estou confuso, professor, não entendi o que é uma hierarquia numa questão. Então vamos explicar? Olha só. Exemplozinho aqui. O professor Wilson chegou em casa... Nossa, cara, chegou em casa. Chegou em sala de aula. À vontade para casa. Tá aqui. Pronto, desculpe. O professor Wilson chegou em sala de aula após a pandemia, bastante feliz porque reencontrou todos os alunos. E resolveu presentear os 20 que estavam na sala com 3 ingressos para o parque de diversões do lote 15, o Barilândia, que é o melhor parque de diversões do Rio de Janeiro. Se não for o melhor, é sem dúvida o mais emocionante de todos os parques. Porque é um tipo de parque que você corre risco real de vida. Então, é um parque emocionante, certo? Então, eu cheguei em sala de aula com 3 ingressos para presentear os 3 azarados que vão receber esse ingresso aqui. Agora, aqui, ó, eu coloquei 2 problemas, uma letra A e uma letra B, tá? De quantas formas eu posso distribuir os ingressos, sabendo que, letra A, os 3 ingressos são passaportes simples. Ou seja, os 3 ingressos são exatamente iguais. Os 3 ingressos são iguais. Então, na hora que for sortear, digamos que tem um aluno lá que quer muito ir para o porte lote 15. Ah, eu quero muito ir, espero que seja sorteado. Aí eu sorteio o primeiro ingresso, ele não ganha. Aí eu vou sortear o segundo ingresso, ele não ganha. Aí eu sorteio o terceiro ingresso e finalmente ele ganha. Ele foi o terceiro a receber, mas ele vai para o parque igual a todos os outros que também receberam ingresso. Então, se ele recebe o ingresso de primeira, como segundo ou na terceira sorteada, né, não faz diferença. Porque os 3 sorteados receberam o mesmo ingresso.
Os 3 sorteados receberam o mesmo prêmio. Então, como os 3 prêmios são iguais, não tem hierarquia. Tá? Os 3 fazem parte de uma equipe e vão para o parque juntos brincar com as mesmas coisas. Então, a letra A não existe hierarquia. Não tem hierarquia. Então, já vou entender aqui, olha. Então, aqui, olha, é um grupo, não tem hierarquia. Se não tem hierarquia, isso aqui é um grupo, então a minha sala de aula tem 20 alunos e eu estou escolhendo 3, então é só fazer, olha, uma combinação de 20, 3 a 3. Só isso. Tem 20 alunos, eu vou escolher 3, então eu estou pegando um trio da minha sala de aula, então é 23 a 3. Tá? Isso aqui a gente usa sempre que for para formar grupos. Se eu for entrar na sala de vocês, assim, ó, preciso de 5 alunos aqui, cara, para me ajudar. E aqui embaixo eu subir com um monte de material. 5. Eu vou escolher 5 e vão descer. Cara, os 5 vão fazer as mesmas coisas, que é pegar material lá embaixo e me ajudar a subir. Então, nesse caso, se eu escolho alguém em primeiro, em segundo, em terceiro ou em quinto, não faz diferença. Os 5 fazem parte de um grupo. Então, eu quero saber de quantas maneiras eu poderia escolher um quinteto na sala. E nesse caso, é de quantas maneiras eu posso escolher um trio na sala. Como é que funciona? Tu pega o 20, que é o maior, aí aqui embaixo tu coloca o 3, que é o menor, e agora, quanto que falta pro 3 chegar até 20? 17. E é essa conta que você vai fazer. Então fica assim, olha, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 fatorial. Parou aqui. Aí aqui embaixo, o 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1 vezes 17 fatorial. De cara, eu já corto isso aqui. Já corto. E agora eu vejo quem é que sobrou para poder multiplicar aqui. Tá legal? Então, deixa eu botar aqui a cor vermelha de novo. Aqui eu tenho 20 vezes 19 vezes 18. Obviamente eu não faço a menor ideia de quanto é isso daqui. Então eu vou roubar e eu vou calcular aqui rapidinho, tá? Então é 20 vezes 19 vezes 18. Isso aqui vai dar 6.840. E aqui embaixo eu tenho 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Então é só pegar esse valor e dividir para 6. Isso aqui vai dar 1.140. Caraca, é um número muito alto. Então, existem 1.140 formas de eu sortear esses passaportes. Agora, olhem a letra B. Agora não são 3 iguais. Eu tenho um passaporte simples, que seria aquela pulseirinha que dá direito à pessoa brincar em qualquer brinquedo. Tá? Eu tenho um passaporte gold, ou seja, além da pulseirinha, a pessoa ganha um colete à prova de balas para poder andar pelo parque, tá? E tem um passaporte Extra Plus. Esse é o melhor de todos. Além da pulseirinha e do colete, a pessoa ganha uma vacina antitetânica quando sai do parque. Então, o Extra Plus é como se fosse o melhor ingresso de todos. É o ingresso que a pessoa tem mais chance de sair viva do parque, certo? Então, nesse caso, tem hierarquia. Como assim tem hierarquia? Porque os ingressos são diferentes. Então, o aluno que pega o passaporte simples está com o ingresso inferior a quem pegou o passaporte Gold, que é inferior a quem pegou o Extra Plus. Então, entre os ingressos, existe uma hierarquia. Existe um ingresso melhor do que os outros. Tá? Então, toda vez que uma questão fala que tem uma hierarquia, você usa o princípio da contagem. Que é um exemplo, sala de aula, vou escolher o representante e o vice-representante. Tem uma hierarquia. Tem um representante e tem um vice-representante. Existe uma hierarquia. Tá? Então, toda vez que tiver uma hierarquia, eu faço isso daqui. Aí a minha conta fica assim, olha. Passaporte é 1, passaporte 2, passaporte 3. Tá? Como aqui tem hierarquia, eu vou usar o princípio fundamental da contagem. Os 3 passaportes são diferentes. Então é só fazer o seguinte, ó.
Para o primeiro passaporte, eu tenho 20 alunos que estão disputando. Aí alguém recebeu. Para o segundo passaporte, eu vou ter apenas 19 alunos. E mais alguém recebeu. Para o terceiro passaporte, eu vou ter só 18 alunos. Então é 20 vezes 19 vezes 18. Que eu já sei qual é a resposta, porque eu fiz aqui em cima. 20 vezes 19 vezes 18 dá 6.840. Então a letra B deu um valor muito maior do que a letra A. Vamos lá? Cara, eu tô vendo aqui o chat agora, cara. Pô, foi só um exemplo com um parque de diversão, gente. Que isso? Pô, o chat nem fez barulho quando eu tava falando. Então, olha, aqui na letra B deu muito mais do que a letra A. A letra A deu só 1.100, né? E a letra B deu 6.000. Por que a letra A deu muito menos do que a letra B? É o mesmo caso daquela questãozinha dos 5 amigos, cara. É porque na letra A, se eu pego um exemplo, Antônio, Bruno e Carlos, é um grupo só. E eles vão lá. Agora, na letra B, como tem hierarquia, pode ser Antônio, Bruno e Carlos, Antônio, Carlos e Bruno, Bruno, Carlos e Antônio. Então, a letra B tem muito mais possibilidades do que a letra A. Por isso que a letra A deu um valor menor e a letra B deu um valor maior. Tá certo? Então, eu vou passar aqui 2 exemplos de combinação. Então, vocês já sabem que é combinação. Podem resolver por combinação. Aí, no final, que eu vou ter os de sargento, nesse de sargento, eu não vou falar o que é para usar. Então, quando você pegar a questão, eu quero que vocês pensem se é uma questão que usa hierarquia ou é uma que não usa, tá? Então, os que vão estar aqui agora é de combinação, podem resolver usando combinação, tá? Exemplo 1, eu acho que esse exemplo eu faço. E os outros 2 eu deixo com vocês, tá? Uma empresa com 20 acionistas precisa formar uma comissão de avaliação usando 5 desses, tá? Quando a questão fala que é uma comissão, cara, comissão é um grupo. Tá? Montei uma comissão para fazer uma coisa, é um grupo. Uma comissão de avaliação, é um grupo que vai avaliar alguma coisa, tá? De quantas formas isso pode ser feito? É bem direto, tá? É uma combinação, porque eu estou formando o grupo, aonde o total de pessoas são 20 e eu vou escolher apenas 5. Só isso. Então isso aqui vai ser 20 fatorial e aqui embaixo 5 fatorial. E agora, quanto que falta para o 5 chegar até 20? 15. Então, como é que eu faço? Pego o 20 e escreve ele até chegar no 15. Então vai ficar 20, 19, 18, 17, 16 e 15. E aqui embaixo, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, vezes 15. Tá aqui. Então, ó, eu vou dar uma simplificada aqui. Primeiro eu vou apagar aquele número 5 que ficou muito esquisito. E vou escrever um 5 um pouco mais decente. Pronto. E agora eu vou fazer o corte, tá? Os cortes são o que ajudam a resolver. Naquela outra questão, eu peguei o calculador e resolvi a calculadora. Aqui, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou resolver junto com vocês. Ó, mudando de cor, cortando aqui. Agora, dica que eu dou. Quanto que vale o 5 vezes o 4? 5 vezes 4 é 20, não é isso? 5 vezes 4 é 20. Então, eu vou cortar o 5 vezes 4 com 20. Tá vendo? Aí a minha conta ela simplifica um pouquinho. Outra agora. Quanto que vale 3 vezes 2 vezes 1? Isso aqui vale 6, não é isso? Então, eu vou cortar e eu vou simplificar, né? Eu vou simplificar o 6 com o 18, tá? Quanto que vale 18 dividido para 6? 3.
Então, eu fiz alguns cortes e a minha conta ficou muito mais simples. Eu cortei o 20, eu cortei o 15 fatorial e eu cortei o 18 com 6. Então, a minha conta ela ficou assim, ó. Na linha de baixo não ficou nada, porque eu cortei tudo. E na linha de cima ficou o 19, o 18 virou 3, 17 e 16. Tá vendo? É só fazer essa multiplicação e a conta termina. Tá legal? Então, deixa eu aqui fazer a multiplicação desses caras e colocar aqui a resposta direto. Então, eu tenho 19 vezes 3 vezes 17 vezes 16. Cara, dá um número gigantesco. 15.504. Tá? Então, existem 15 mil formas de organizar aqui os acionistas. Tá? Então, esse exemplo 1 era meu. Eu quis fazer porque eu queria mostrar como é que funciona. E outra, eu sabia que ele dava um número grande. Então, eu queria resolver porque eu poderia fazer um pouco mais rápido. Tá? Então, para vocês, não vai ter número tão grande assim. Mas, como é contar coisas, o número pode ser qualquer um. Então, olha, exemplo 2. Eu não vou nem fazer a leitura. Tentem fazer a questão, tá? Eu vou marcar só uns minutinhos aqui. E podem fazer. Vamos lá? O tempo passou. Foi, acho que nem chegou a ser 5 minutos. Foram 4 só, tá? Essa daqui é bem tranquila. Aí eu vou ter um terceiro exemplo e depois só sargentos até o fim da aula, tá certo? Então, vamos fazer aqui a questãozinha então. Caneta. Uma prova com 10 questões, um aluno deve escolher apenas 6 para responder. De quantas formas ele pode escolher essas 6 questões? Então, imagine uma prova onde o professor coloque várias e fala, escolham algumas e façam. Tá? Eu só vou corrigir aquela que vocês escolheram. Então, o aluno tem que escolher 6. As 6 que ele escolhe, não existe a primeira questão, a segunda, a terceira, a quarta, porque ele vai entregar 6 para o professor. E o professor vai avaliar as 6 de forma igual. Não vai ter uma questão que vale mais pontos, não vai ter uma questão que vale menos pontos. Todas elas fazem parte do mesmo patamar. Então, todas elas fazem parte do mesmo grupo de questões. Não tem hierarquia. Tá? Não existe uma questão que vale mais, não tem hierarquia. Se não tem hierarquia, combinação. Tá legal? Então, aqui, olha, é só fazer o seguinte. Deixa eu trocar aqui de cor. Eu quero fazer com a vermelha. Então, eu tenho uma combinação onde o total de questões são 10 e eu quero formar um grupo com 6 delas. Então, vai ter aluno que vai escolher a 1, a 2, a 3, a 5, a 8 e a 10. Vai ter um aluno que vai escolher a 1, a 2, a 3, a 7, a 9 e a 10. Então, é um grupo de questão aqui dentro. E o aluno que vai escolher quantos grupos existem. Dá para fazer assim, ó. 10 fatorial. Agora aqui embaixo, o 6 fatorial e o que falta para o 6 chegar até 10, que é 4 fatorial. Aí você desenvolve o 10 até ele virar o fatorial mais alto de baixo. Tá? Eu poderia pegar o 10 e escrever ele até o 4? Poderia, mas é meio... você desperdiça energia fazendo isso. Né? Faz ele empatar com o maior e quando você corta, a tua conta fica mais simples, muito mais rápido. Então aqui vai ser 10... vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial. Acabou aqui. Aqui embaixo, 6 fatorial. E aqui continua. 4, 3, 2 e 1. Então agora eu posso fazer os cortes aqui. E, como eu expliquei anteriormente, eu vou cortar mais. Tá? Como que eu posso cortar? Olha para cá, dica. Aqui eu tenho o número 4 e aqui, olha, eu tenho um 2. Quanto que vale 4 vezes 2? 8. Olha o que tem... Aqui não, né? Aqui do lado. Olha o que tem aqui. Existe o número 8 aqui também. Então, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vou cortar o 4 e o 2, porque juntos eles formam 8, com esse 8 aqui. Tá vendo? Aí a minha conta fica mais simples. Ah, professor, beleza, sobrou um 3 aqui. Não tem problema. Eu posso cortar
o 9 com o 3. Quanto que dá 9 dividido para 3? 3. Fazendo isso, a minha conta ela fica um pouco mais simples, porque eu estou cortando números, então eu estou retirando ele da conta. Então, olha, vamos aqui. Quem é que sobrou em cima? Em cima sobrou o 10, o 3, porque foi o 9 cortado, o 8 não existe mais, e o 7. E embaixo, cortei todo mundo. Sobrou o número 1, né? Mas o número 1, na divisão, não faz nada. Então é 10 vezes 3 vezes 7. 7 vezes 3 é 21, vezes 10, 210. E essa é a minha solução. O aluno ele pode escolher as 6 questões de 210 formas diferentes. Deu um número bem menor do que o exemplo 1, certo? E agora, vamos para o exemplo 3. Depois dele, sargento. Então, tentem fazer com calma e tentem mostrar que vocês entenderam como que funciona a combinação. Tá certo? Então, deixa eu ver aqui se no chat. Não, nenhuma pergunta no chat. Então, tempo para vocês, exemplo 3, tá? Em 5 minutinhos, eu abro meu áudio de novo e a gente corrige. Tempo encerrado. E vamos colocar em prática agora e ver se vocês conseguiram fazer, tá? Então, depois desse exemplo, só questão de sargento. Deixa eu abrir aqui o meu slide, que eu não lembro de estar aqui. E vamos resolver aqui. Um técnico de futebol precisa terminar a montagem do time. Tem 4 vagas na defesa e 3 vagas no ataque. Ele possui 10 jogadores, só que são 5 da defesa e 5 do ataque. De quantas formas ele pode completar o time? Quando você olha, parece que tem hierarquia, né? Parece, tem defesa e tem ataque. Só que não é que tem hierarquia, é que são 2 contas diferentes. Existe a conta para escolher os defensores e existe a conta para escolher os atacantes. Então são contas diferentes, tá? Então eu vou separar em 2: defesa, ataque. Certo? Como é que funciona? Funciona assim, ó. Defesa. Segunda questão, ele tem 4 vagas para defesa e ele tem 5 defensores à escolha. Então, ele precisa, dentre os 5, escolher os 4 que vão fazer parte do time. Então, é uma combinação de 5, 4 a 4. Eu tenho 5 defensores e eu vou escolher 4. Então, isso aqui vai dar 5 fatorial. Aí, aqui embaixo, 4 fatorial. E para o 4 chegar até o 5, falta o 1 fatorial. Certo? Então, isso aqui vai dar o seguinte, olha. 5 vezes 4 fatorial. Aí, aqui você coloca 4 fatorial vezes 1. Aí você simplesmente vai cortar 4 fatorial com 4 fatorial. Corta esse com esse aqui. Quando você corta, vai sobrar só o número 5 em cima e o número 1 embaixo. Então, 5 dividido para 1, 5. Então, ele tinha 5 formas de escolher a defesa. Tá? E quando a gente para pensar, faz muito sentido. Eu sabia resolver essa sem precisar fazer a conta. Quer ver? Ó? Vou tentar aqui explicar para vocês. Deixa eu só destacar aqui o 5. Pensa comigo. Eu tenho 5 jogadores. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que eu só vou escolher 4 deles. Então, existe a escolha que exclui esse. Existe a escolha que exclui esse daqui. Existe a escolha que exclui esse daqui. Existe a escolha que exclui esse daqui. E existe a escolha que exclui esse daqui. Tá? Se são 5 e eu vou escolher 4, cada vez que eu escolho 4, um fica de fora. Então, o que fica de fora pode ser esse ou esse. Então, tem 5 formas. Tá? Mas combinação também chega na resposta. E agora vamos para o ataque. O ataque vai dar um número maior. Porque o ataque, eu só vou escolher 3. Né? Então, o ataque vai ficar assim, olha. Eu tenho, no total, 5 jogadores de ataque.
E o meu time precisa de 3. Então é uma combinação de 5, 3 a 3. Então vai ser um 5 fatorial sobre 3 fatorial. E quanto que falta para o 3 chegar até 5? 2 fatorial. Então isso daqui, olha, vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aí aqui embaixo, 3 fatorial vezes 2 vezes 1. Tá? Então, mesmo esquema. Eu posso cortar aqui o 3 fatorial. Eu vou cortar ele aqui. Cortei. E em cima, sobrou 5 vezes 4, que é 20. E embaixo, sobrou 2 vezes 1, que é 2. Então, a minha conta é só fazer 20 dividido para 2, que vai dar 10. Deu um pouquinho mais. Agora, tome cuidado. Para escolher a defesa são 5. Para escolher o ataque são 10. A solução não vai ser 15. Não é para somar um com o outro, não. Tá? Por que ela não vai ser 15? Porque pensem comigo. Vou botar aqui no quadro, aqui, olha. Resposta. Por que eu fiz aquilo? Não sei. Pronto. Tá aqui. Resposta. Eu tenho 5 formas de escolher a defesa. E eu tenho 10 formas de escolher o ataque. Mas a pergunta, ela quer saber o seguinte. Eu quero fazer a montagem do time. Então, para fazer a montagem do time, eu tenho que escolher a minha defesa e eu tenho que escolher o meu ataque. Certo? Quantas formas, melhor, quantas possibilidades eu tenho para escolher a minha defesa? Para escolher a minha defesa, eu tenho 5 formas. Então, olha, cadê? Eu tenho 5 formas de escolher a defesa. E eu tenho 10 formas de escolher o ataque. Então, as formas que eu tenho de montar o meu time é 50. Entendeu? Calculei um, calculei outro. É como se aqui, olha, eu tivesse, igual os exemplos mais clássicos que eu fiz. Eu tenho 5 maneiras de escolher sapato. 10 maneiras de escolher a roupa. Então, eu tenho 50 formas de me vestir. Tá? Eu tenho 5 de escolha a defesa, eu tenho 10 de escolha o ataque, então eu tenho 50 formas de organizar o meu time. Tá? Então, eu separo em 2 casos. Agora, vamos colocar em prática em questões de sargento. A minha primeira questão é uma da EAR de 2013, e a questão fala: dentre 8 candidatos, 5 devem ser selecionados para compor uma comissão de formatura. O número de formas distintas de montar a comissão é tempo para vocês, certo? Tempo encerrado, agora sim o tempo acabou, tá certo? Vamos resolver aqui a da EAR, e se eu não me engano, é uma sequência só de ESA. Não, a última é. Tem uma de A também. Eu acho que das que eu encontrei de combinatória, a que eu achei mais interessante era da EAR. Eu coloquei ela no finalzinho, tá? Então, vamos lá? Essa daqui. Dentre 8 candidatos, 5 devem ser selecionados para compor uma comissão de formatura. Já falei com vocês, comissão significa grupo. Grupo. Tá aqui. O R ficou... Não, vamos consultar o R, né? Pelo amor de Deus. Pronto. Pronto. Grupo. Comissão é grupo, certo? Eu quero saber quantas formas eu tenho de montar a comissão. Então aqui vai ser 8... Opa! É uma combinação de 8 pessoas e eu só vou escolher 5. Agora sim, né? É 8 fatorial. Aqui embaixo, 5 fatorial. E quanto que falta para o 5 chegar até 8? 3 fatorial. Então aqui, olha, vai ficar bem fácil a conta. É 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. E agora aqui embaixo, 5 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1. O que eu faço? Posso cortar. Corta
o 5 fatorial com o 5 fatorial. E agora olha para cá. Quanto que vale 3 vezes 2 vezes 1? 6. Então corta com 6. Cortei quase todo mundo, cara. Sobrou quem? Sobrou 8 vezes 7. 8 vezes 7 é 56. Se eu não estou fazendo conta errada. Tá? Então, olha, tá aqui. Letra A. E tá resolvido. Certo? Eu vou passar para a próxima. Mas se alguém tiver alguma dúvida, coloca no chat que eu olho agora. Tá? A próxima tá aqui. Da ESA 2013. Tempo para vocês. Eu não vou nem fazer a leitura agora, tá? Isso é com vocês. E vocês são bravos e resolvam. Vamos lá? Tempo encerrado. Eu dei o mesmo tempo que eu dei para a questão da EA, tá? As duas são equivalentes em nível de dificuldade e de resolução, tá? Cadê minha caneta? Tá aqui. Vamos resolver a questão aqui agora e vamos ver como que se dá a solução dessa daqui. Um colégio promoveu, em uma semana esportiva, um campeonato interclasse de futebol. Na primeira fase, entraram na disputa 8 times. Cada um deles jogava uma vez contra cada um dos outros times. Tá? O número de jogos realizados foi igual a... Coisa importante, aluno pode acabar errando nisso. Pensar o seguinte, opa, tem o primeiro time e tem o segundo time. O primeiro time é qualquer um dos 8. O segundo time vai ser qualquer um dos 7, que foram os que sobraram. 8 vezes 7, 56. Felizmente, nem tem a opção 56. Agora eu vou falar. Isso aqui não é que está errado, está incompleto. Essa seria a solução se existisse jogo em casa e jogo fora de casa. Tá? Por quê? Porque se existisse jogo em casa e jogo fora de casa, igual acontece com o Brasileirão, por exemplo, que tem jogo fora e jogo em casa, exemplo, vai jogar Palmeiras e Cruzeiro. Então tem o jogo Palmeiras e Cruzeiro em São Paulo e tem o jogo Cruzeiro e Palmeiras em Minas Gerais. Tá? Então existe jogo em casa e jogo fora. Tá? Então nesse caso faz sentido fazer assim, porque tem uma hierarquia, sabe? Se eu falei Palmeiras e Cruzeiro, o Palmeiras joga em casa, ele tem uma vantagem. Agora, se eu falo Cruzeiro primeiro e depois Palmeiras, é o Cruzeiro que joga em casa. Tá? Então, existe uma hierarquia. O da casa e o visitante, sabe? O da casa é o cara que conhece o lugar. O visitante é o cara que está chegando agora. Então, existe uma hierarquia. Mas, nesse caso, existe hierarquia? Não. Porque, olha, um colégio promoveu uma semana esportiva. Os jogos vão ocorrer no mesmo colégio. Não tem jogo em casa, jogo fora de casa. Vai ser tudo no colégio. Então, isso aqui está incompleto. Eu vou deixar aqui para vocês para mostrar como é que funciona. O correto é o seguinte. Dos 8 times, eu quero descobrir quantas duplas existem. Quantas duplas existem. Então, de 8 times, eu quero uma dupla. Repara que não é o primeiro colocado e o segundo. É uma dupla. E em uma dupla, em teoria, não tem hierarquia. A dupla, os dois estão no mesmo nível. Tá? Então aqui eu tenho 8 fatorial, aqui embaixo 2 fatorial, e agora o que falta para o 2 chegar até 8, que é 6 fatorial. Aí a minha conta fica 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Aqui embaixo, 2 vezes 1 vezes 6 fatorial. Agora, olha para cá. Eu vou primeiro cortar, né? Óbvio. Eu sempre corto isso aqui. Cortei. Agora, em cima, tem 8 vezes 7. 8 vezes 7 dá quanto? 56. E embaixo tem 2 vezes 1. Tem 2. Eu já tinha encontrado o 56. Mas eu tenho que dividir por 2. Por quê? Para não contar 2 vezes o mesmo jogo. Time A contra time B é a mesma coisa que o time B contra o time A. Então, para não contar dobrado, divide por 2. Então, o resultado que está aqui, que é 56, é o dobro do correto. Porque aqui no 56 está considerando como se fosse jogo em casa e jogo fora.
Então, existe o primeiro time, existe o segundo, e tem como trocar de posição. Como isso está incorreto, não existe aqui no problema jogo em casa e jogo fora, então 56 é um número muito alto. Eu só quero metade disso. Então 56 dividido para 2 dá 28, e 28 é letra D. Tá? Então essa daqui, olha, essa forma, ela está incompleta. Incompleta com M é bonito, né? Deixa eu apagar aqui. Faltava dividir por 2. Se vocês peguem aqui o 56 e dividir por 2, chega na resposta. Tá certo? Então, próxima aqui, não vou fazer leitura, deixo com vocês e eu vou olhar o chat se alguém levantou alguma dúvida aqui, tá? Mas, tempo correndo, podem fazer essa daqui da ESA. Vamos lá, galera. Vamos lá fechar a aula aqui. Opa! Deixa eu ler aqui a pergunta aqui. Sim, sempre, sempre. Se estiver formando grupo, eu tenho que usar essa expressão porque ela é de combinação. Sempre. Eu vou usar n fatorial sobre k fatorial, n menos k fatorial. Porque esses valores que ficam na divisão garantem que eu não vou contar o mesmo grupo duas vezes. Aquela anterior, se eu não uso a fórmula e eu encontro 56, eu estou contando a mesma partida duas vezes. Então, a formulazinha de combinação, ela conserta isso. Nesse problema, repara que uma coisa, ele parece muito com o anterior, muito. Eu tenho um torneio de tênis e tem 10 militares inscritos. Eu quero formar duplas diferentes, tá? Dupla diferente. Então, nesse caso, eu também não posso fazer 10 vezes 9. Quer ver? Eu vou até rabiscar aqui o negócio. Eu não posso fazer assim, olha. Opa, tem 10 militares. Certo? Agora, para formar dupla com eles, vai ter 9, né? Eu tenho 10 militares, 10 lá. Aí eu vou pegar um. Agora, para formar dupla com ele, tem 9. Aí aqui no 90. Esse 90 também está incompleto. Porque eu estou contando a mesma dupla em ordem diferente. Tipo assim, olha, o militar A e o militar B formam uma dupla. E o B com um A formaria outra dupla com essa quantia do 90. Como eu estou formando dupla, dupla é um grupo com duas pessoas, tá? Então, olha, isso aqui é como se fosse um grupo com duas pessoas. Certo? Então, se fosse um trio, é um grupo com 3 pessoas. Um quarteto é um grupo com 4 pessoas. Tá? Então, vamos ver como é que funciona aqui? Vai ser uma combinação de 10, 2 a 2. Isso aqui é 10 fatorial e aqui embaixo 2 fatorial. E agora, quanto que falta para o 2 chegar até 10? 8. Então, aqui vai ser 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Aqui embaixo, 2 vezes 1 vezes 8 fatorial. E no mesmo esquema de sempre. Eu vou fazer um corte aqui. Certo? Em cima, sobra quem? 10 vezes 9 é 90. Tá? E 90 é o valor que eu tinha encontrado incompleto ali. 90. E agora, 2 vezes 1 é 2. Então, 90 dividido para 2 dá 45. Então, existem 45 duplas. Tá? 45 duplas. Se eu tenho 10 militares, eu consigo formar 45 duplas. Tá? E está feito. Eu vou até fazer uma coisinha aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu acho que vale a pena fazer isso. Tá? Olha pra cá. Imagina que eu tenho aqui os 10 militares. O militar A, o B, o C, o D, o E, o F, o G
o H, o I e o J. 10. Se eu quisesse saber de quantas maneiras os 10 poderiam ficar numa corrida, em primeiro e segundo lugar, ou seja, para o primeiro lugar é 10, então é uma corrida, tá? Corrida com primeiro e segundo lugar. Era só você fazer, deixa eu apagar aqui o 10 e colocar um pouquinho mais embaixo. Você poderia fazer assim, ó. Para o primeiro colocado, tem 10 correndo. Para o segundo colocado, 9 correndo. Isso aqui é 90. Acabou. Porque tem uma hierarquia. Primeiro colocado, segundo colocado. Mas quando eu quero formar duplas, não são 90. Porque, por exemplo, o A ele pode formar dupla com o B, com o C, com o D, com o E, com o F, com o G, com o H, com o I e com o J, tá? Então, o A ele pode formar 9 duplas. Mas quando eu olho para o B só vai conseguir formar 8 duplas, porque eu já formei uma com A. Então, olha, tem o B com C, tem o B com D, tem o B com E, tem o B com F, tem o B com G, tem o B com H, tem o B com I e tem o B com o J. Agora, quando eu for olhar as duplas que começam com C, já cai para 7, porque eu já formei uma dupla com C aqui com A e uma dupla do C com B. Então, ficaria assim, olha, C com D, C com E, C com F, C com G, C com H, C com I e C com J. Repara que a primeira coluninha tem 9, a segunda coluninha tem 8, a terceira coluninha tem 7. Então a solução vai ser 9 mais 8 mais 7 mais 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1. Se você somar isso daqui, vai dar 45. Tá? Só daria 90 se fosse 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9 mais 9. Aí sim, daria 90 até o final. Tá? Como não é o que acontece, então é 45. Então dá apenas metade das possibilidades. Tá certo? Eu tenho só mais uma questão, só que o tempo na sala se esgotou, tá? E eu não vou conseguir ficar mais tempo com vocês. Então o que eu vou fazer? Vou fazer algo diferente. A próxima é essa daqui. É a que eu falei que é da EAR, que ela é interessante. Eu vou pegar essa questão. Eu vou, agora, nesse momento, pegar um print dela, só a questãozinha, e eu coloco no grupo de vocês. E eu deixo a questão para vocês brincarem agora. Podem discutir entre si, ver o gabarito que dá. Eu falo o gabarito e uma imagem explicando amanhã para vocês. Tá certo? Então, galera, a aula vai se encerrar aqui. E eu quero perguntar a vocês o que vocês acharam desse formato aqui do vídeo aqui. Se eu mantenho a próxima aula. Aí eu queria saber o feedback de vocês. Tá? Como é que ficou isso aqui? Pô, show de bola então. Então, eu vou manter nessa forma aqui e eu vou agora, nesse momento, já colocar para vocês a imagem lá no grupo. Tá certo? Então, galera, abração. Agradeço aí que vocês curtiram o formato que ficou aqui. E já lanço para vocês a questão nesse momento. E amanhã à noite eu coloco o gabarito com uma imagem explicando como é que funciona. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida depois disso, pode me chamar em privado ou pode perguntar no grupo que eu explico, eu dou um jeito. Eu posso gravar até um mini vídeo só explicando ela, tá? Então, até semana que vem. Abração, gente. A aula fica por aqui e eu me despeço de vocês.